Vamos agora resolver essa questão que caiu na Unicamp. A figura a seguir mostra um triângulo ABC que contém dois quadrados em seu interior. O triângulo ABC aqui que ele está mostrando é o triângulo maior, né? Que engloba todas as figuras. O segmento GH é lado de um dos quadrados e está contido no segmento AB. Então, o segmento GH é lado desse quadrado menor e está contido no segmento aqui AB. Beleza, só está descrevendo a figura, né? O segmento EATF contido no segmento AC. O segmento EATF está contido no segmento AC. E esse segmento EF é lado do outro quadrado. Então, esse segmento EF é lado desse quadrado maior, certo? Então, até aqui foi só a descrição da figura, né? Sabendo que A até G mede 4 centímetros, então ele diz pra gente que A até G mede 4. E que o lado GH do quadrado menor mede 3 centímetros. O comprimento do segmento EATF, que é esse aqui, que é o quadrado do lado maior, né? Mede quanto? Esse aqui é o valor de x que ele quer descobrir. Bom, então os valores que a gente tem é 4 aqui, 3, e o valor que a gente quer é o x. E é isso que a gente tem, certo? Essas são as medidas que a gente tem. Então, vamos perceber uma coisa. A gente tem vários triângulos aqui. Tem esse triângulo, tem esse aqui e esse aqui. É importante perceber que esses triângulos são semelhantes. Essa é a chave da questão. Você perceber que esses 1, 2, 3, 4, que esses 5 triângulos são semelhantes. Como a gente garante que esses 5 triângulos são semelhantes? A gente consegue garantir se a gente provar que esses 5 triângulos têm os mesmos ângulos internos. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, certo? Vamos provar que esses 5 triângulos têm os mesmos ângulos internos. Primeiramente, o quadrado ele tem todos os ângulos internos medindo 90 graus, certo? Então, se isso mede 90, isso aqui também mede 90, porque isso tudo tem que medir 180. Então, se o ângulo do quadrado mede 90, aqui tem que ser 90 para completar os 180. Então, essa é a primeira informação que a gente tem desse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, olha, isso aqui mede 90, certo? Aqui também mede 90, que é o ângulo desse quadrado. Assim como aqui e aqui, certo? Da mesma maneira, aqui mede 90, porque completa. Aqui mede 90. Aqui mede 90. E é isso. Para o desenho não ficar tão poluído, eu vou só apagar esses daqui, do quadrado. O importante é ter entendido isso. Certo. Então, sabemos que todos esses ângulos medem 90 graus. Pela complementaridade com o ângulo de 90 graus do... Aliás, pela suplementaridade do ângulo de 90 graus do quadrado, certo? Porque ângulos suplementares são aqueles que, quando somados, dão 180, certo? Aí, tudo bem. Se eu chamar esse ângulo aqui de um tracinho e esse ângulo de 2 tracinhos, a gente consegue progredir nosso raciocínio. Então é o seguinte, esse ângulo de um tracinho que está aqui, a gente pode simplesmente subir ele para cá. Por qual motivo?
Porque esse ângulo aqui de um tracinho, ele é formado por esse lado do triângulo ABC e por esse outro lado, certo? Esse triângulo que está aqui em cima é formado por esse lado do quadrado, que é paralelo a esse outro lado do quadrado aqui, né? Então, é basicamente a mesma coisa. E aqui também é formado pelo lado BC, ou seja, esse ângulo e esse são formados pelas mesmas medidas, praticamente, né? Com a mesma angulação. Então, se lá embaixo a gente chama de um tracinho, aqui a gente chama de um tracinho também, ok? Agora, perceba o seguinte, esse mesmo ângulo, bem aqui, e esse aqui, ele também é congruente com outro ângulo, que a gente precisa parar, olhar para a figura e tentar observar esses padrões. Então, esse lado, ele é paralelo a esse lado do quadrado aqui, certo? Assim como esses dois lados são paralelos a esse aqui, olha. Tudo bem? Então, esse ângulo, ele compartilha congruência com esse outro ângulo bem aqui, olha. Certo? E é o seguinte, observe esse triângulo. Esse triângulo é formado pelos ângulos de um tracinho, dois tracinhos e um ângulo de 90. E esse triângulo aqui, ele é formado pelo ângulo de um tracinho, pelo ângulo de 90. Então, qual que deve ser o valor desse outro ângulo aqui? Dois tracinhos, né? É só a gente ir observando esses padrões. E agora tem o seguinte. Observe esse ângulo aqui, dentro do quadrado. Esse ângulo é esse mesmo ângulo aqui, que também é 90. Certo? Ou seja, esse triângulo aqui, ele é formado pelos ângulos 1 tracinho, 90. Então, quanto que é esse outro ângulo aqui? 2 tracinhos. Então, a gente já percebeu que esse triângulo, esse e esse, são formados pelos ângulos 1 tracinho, 2 tracinhos e 90. Então, eles três são semelhantes, porque eles têm todos os ângulos internos congruentes. Já provamos isso. E aí a gente percebe que esse mesmo padrão se mantém, certo? Então, aqui é 2 tracinhos. Quando compartilha esse ângulo de 90, o próximo ângulo é 1 tracinho. Aqui é 2 tracinhos. Quando compartilha esse ângulo de 90, o próximo ângulo é qual? Um tracinho. Então, esse triângulo aqui, ele tem os ângulos de 1 tracinho, 90, qual que é o próximo? 2 tracinhos. Por que eu estou falando de 1 tracinho e 2 tracinhos? Porque se esse ângulo aqui, dentro do triângulo, é 90 graus, quanto que tem que ser a soma desses dois aqui para completar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 90 graus, entendeu? Então, a soma de 1 tracinho com 2 tracinhos tem que dar 90. Ok? E é por isso que, como isso tudo é 180 e aqui já é 90, se aqui for 2 tracinhos, aqui tem que ser um tracinho para completar, para esses dois juntos completarem 90 graus e se somarem a esses 90 graus que estão aqui dentro do quadrado, para fecharem esses 180. Certo? Então, é só observar isso, assim.
Então, continuando. Se aqui é 2 tracinhos, quanto que é aqui? 1 tracinho. E aqui, 2 tracinhos. Acho que já deu para entender bem que esses 5 triângulos são semelhantes. E quanto ao triângulo maior, que é esse? Esse triângulo maior, ele é semelhante também? Porque esse triângulo maior é formado aqui por 2 tracinhos, 1 tracinho e 90, olha. Então, o triângulo maior tem os mesmos ângulos internos dos triângulos menores. Então, todos esses triângulos que tem na figura são semelhantes. Então, todo o meu esforço até aqui foi mostrar para você que todos os triângulos que tem nessa figura são semelhantes. Ok? Agora a gente vai para a resolução da questão de fato. Que é importante perceber essas associações, porque em muitas questões cobram a semelhança de triângulos. Então é importante a gente perceber que, para ver se são semelhantes ou não, a gente estabelece essas relações entre os ângulos internos desses triângulos. Muito bem. Agora que a gente já estabeleceu isso, precisamos observar o seguinte. Ele quer o valor de x, que é isso. Certo? Que é o lado desse quadrado maior. Mas concorda comigo que se a gente descobrir o valor disso, nós achamos também o valor de x? Afinal, os lados do quadrado são todos iguais. Então, se descobrirmos esse valor, a gente já acha o valor de x. Ok? Então, vamos atrás de descobrir esse valor aí. Para descobrir esse valor, a gente pode descobrir primeiro o valor disso, que eu vou chamar de A, e depois o valor disso, que eu vou chamar de B. E quando descobrimos o valor dessas duas medidas, nós terminamos a questão. Porque a gente soma A com B, e o valor da soma de A com B vai dar o valor de x, que é o lado do quadrado maior. Por que eu dividi assim? Porque o valor de A é justamente a hipotenusa desse triângulo. E o valor de B é o menor cateto desse triângulo. E eu peguei esses dois triângulos, que tem esse ângulo de 90 graus aqui, justamente porque eles têm um lado que a gente conhece, que é qual? Se esse lado aqui do quadrado menor é 3, quanto que mede esse lado aqui do quadrado? Também mede 3. E esse lado aqui do quadrado? Também mede 3. E esse lado aqui do quadrado? Também mede 3. Então, do triângulo AGD, nós temos desse triângulo aqui, olha, nós temos um cateto, o outro cateto, e a hipotenusa aqui dá pra gente descobrir, porque a gente tem os dois catetos, dá pra aplicar Pitágoras, né? Então, aplicando Pitágoras e descobrindo esse valor aqui da hipotenusa H. H ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 9 mais 16. H ao quadrado é igual a 25. H é igual a 5. Então, em vez de colocar H, eu vou colocar 5. Como a gente sabe que esse triângulo AGD é semelhante a esses dois triângulos, dá para a gente estabelecer entre eles uma relação de proporcionalidade entre os lados. Como assim? Se a gente dividir os lados que são correspondentes, a razão vai ser sempre a mesma. E aí a gente descobre os valores de A e B dessa forma. Ou seja, eu vou destacar aqui esses triângulos, certo? Vou pegar esse triângulo aqui. Peraí, que eu vou tentar...
Vou destacar esse triângulo aqui, que é o triângulo AGD, que tem os catetos 4, 3, 5. Esse ângulo é 90, esse ângulo é um tracinho e esse ângulo é 2 tracinhos. Vou destacar esse outro triângulo aqui, que as medidas que a gente conhece são apenas esse cateto e a hipotenusa que a gente chamou de A. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. E a gente tem também esse triângulo aqui. Que o valor que importa é esse valor B. Certo? Muito bem. Então, o que é que a gente vai querer descobrir? O valor de A e de B. Porque se a gente somar A com B, dá o valor de X, que é o que a questão quer. Então, nas nossas comparações, tem que ter o valor de A e B no meio, certo? Então, vamos lá. Qual que é o correspondente nesse triângulo maior aqui do 4? Nesse triângulo maior, o 4 está oposto ao ângulo de um tracinho. Nesse menor, qual que é o lado que está oposto ao ângulo de um tracinho? É o 3, certo? 3 está oposto ao ângulo de um tracinho aqui. Então, a gente vai comparar 4 com 3. 4 está para 3, assim como a gente quer saber o valor de A, o A tem que entrar na comparação. Então, o A corresponde à hipotenusa. Então, vai ser a hipotenusa do maior está para o valor de A. 4 vezes A dá 4A, 5 vezes 3 dá 15. A é igual a 15 sobre 4. Descobrimos o valor de A. Agora a gente vai comparar o seguinte. Qual que é o lado no triângulo menor aqui que corresponde ao 3 no maior? Porque o 3 no maior ele está oposto ao ângulo de 2 tracinhos, olha. No triângulo menor, qual que é o lado que está oposto ao ângulo de 2 tracinhos? É o B, que é justamente o que a gente quer, né? Então, a gente vai comparar o 3 do maior com o B, porque eles estão opostos ao mesmo ângulo. Então, fica 3 está para B, assim como... E o que a gente pode comparar mais? A gente pode comparar as hipotenusas, né? Que a gente também tem. Então, a gente tem a hipotenusa desse e a hipotenusa desse. Então, a gente compara 5, que é a hipotenusa do maior, está para 3. Comparamos esse lado do maior com o lado do menor. E comparamos esse lado do maior com esse lado do menor. E comparamos dessa maneira porque esses lados estão opostos ao mesmo ângulo. Espero que tenha ficado claro isso. 3 vezes 3 dá 9. B vezes 5 dá 5B. B é igual a 9 sobre 5. Muito bem, temos o valor de A e de B. Para descobrir o valor de X, basta a gente somar A com B, né? Porque X também é A mais B, porque X é o lado do quadrado maior e A mais B é o lado do quadrado maior. Então, X é igual a A mais B. X é igual... Qual o valor de A? 15 sobre 4. Mais 9 sobre 5. X é igual... O MMC disso é 20. 20 por 4 dá 5 vezes 15 dá 75. Mais 20 por 5 dá 4 vezes 9 dá 36.
75 mais 36 dá 111 sobre 20, que é a nossa resposta. É uma questão um pouco densa. Essa parte inicial de explicar por que os triângulos são semelhantes não necessariamente é importante, porque vocês só precisavam saber que esse triângulo, esse e esse são semelhantes, mas eu quis mostrar todas as semelhanças para ficar bem claro isso, bem fixado, né, para poder saber como comparar os triângulos. E a nossa alternativa correta fica sendo o item B de bola.